Senhoras e senhores, bom dia a todos. Essa sessão extraordinária, convocada conforme o Decreto-Lei Federal 201/67, convido o vereador Marim Pires a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Em seguida, ouviremos o hino nacional. Bom dia a todos. Louvamos e agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um dia em nossa vida. A palavra de Deus hoje para nós está em Salmos 102. Bendiz a minha alma, ó Senhor, por tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, ó Senhor, jamais te esqueça de todos os seus benefícios. E Ele que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. E Ele que salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e misericórdia. É Ele que acumula de benefício a tua vida e renova a tua juventude como a da águia. Essas são as palavras do Senhor.
Questão de ordem, presidente. A pauta. Questão de ordem, vereador Anderson Nunes. Bom dia. Bom dia a todos os presentes, colegas vereadores. Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata, com relação a essa votação hoje, com relação à defesa aí da comissão processante, a 001/2020, que eu, como membro dessa comissão, eu não fui convocado para participar de nenhum ato e que o meu voto, nesse caso, seria ao contrário. Eu fiquei sabendo, através da publicação ontem no grupo dos vereadores, que seria votado hoje esse relatório. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rodrigo Lima. Gostaria que fosse, inclusive, pronunciado, né, pela comissão e pela a sua assessoria jurídica, se foi ou não feito o ato de convocação ou convite para participação das sessões anteriores da comissão processante, vereador Anderson Nunes. O ato foi... Presidente. Questão de ordem, Marinho Pires. Marinho Pires, por favor. Antes de eu conceder sessão à questão de ordem, antes de eu conceder questão de ordem, eu quero chamar, conforme o nosso ato de convocação, do suplente de vereador, do Léo de Oliveira, porque o primeiro item da pauta, o vereador Léo de Oliveira, ele não vota por ser autor do processo, autor desse ato, então ele não vota. Então eu quero convidar o suplente de vereador, o senhor Daniel Caldeira, para vir fazer a leitura do termo de posse e compromisso como vereador, pedir ao vereador Léo de Oliveira que aguarde para que o próximo item da pauta, onde ele estará participando da sessão. Então eu solicito que o vereador, o suplente de vereador, Daniel Caldeira, faça a leitura do termo de posse de compromisso. Termo de posse e compromisso como vereador. Eu, Daniel Alves Caldeira, com o nome político Daniel Caldeira, primeiro suplente da coligação A Força das Novas Ideias, por este ato, firmo meu compromisso como vereador, conforme parágrafo único do artigo 12 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que assim dispõe. Diante deste plenário, pela minha honra e lealdade, dentro dos princípios democráticos e de justiça, prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República e a do Estado, observar as leis, particularmente a Lei Orgânica do município de Caldas Novas, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que me foi conferido. Assim, firmo e assino o presente termo de posse e compromisso como vereador, especificamente para esta sessão extraordinária. Caldas Novas, aos 25 dias do mês de maio do ano de 2020. Agora o senhor assinará o ato. Uma salva de palmas ao nosso suplente. Questão de ordem, senhor presidente. Pode ocupar a cadeira do vereador Léo de Oliveira. Antes, uma questão de ordem, o vereador Marinho Pires havia suscitado anteriormente. Vereador Marinho Pires, questão de ordem. Senhor presidente, o membro Anderson Nunes, na qual comissão eu sou presidente, eu, por minha pessoa, estive no gabinete dele, fiz os dois convites para ele, um através do Claudinho, pedi o Claudinho para avisar para ele, né, então o que ele está falando não procede, né, coloquei no grupo dos vereadores, que ele também olhou, eu posso mandar para vocês que ele olhou, né, tentamos diversas vezes contato com ele, e-mail dele, através do gabinete dele, ele foi realmente comunicado 24 horas antes de cada sessão que nós fizemos aqui.
No gabinete também foi entregue, 24 horas antes, um documento. Senhor presidente, eu gostaria que só contasse em pauta. Só isso. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria também que constasse em ata, aí eu vou falar pausadamente para constar em ata. Conste em ata que o vereador Anderson Nunes, com intenção, orientado pelo jurídico do prefeito Magal, faltou todos os itens da comissão do qual foi convocado para macular o processo. Vírgula. Conste em ata que o vereador Anderson, orientado pela defesa do prefeito Evandro Magal, não participou dos atos do qual era obrigado a participar como membro da comissão para tornar ou tentar criar qualquer nulidade. Ponto. Esse é o meu pedido de que conste em ata. Segunda coisa, senhor presidente, ainda na minha questão de ordem. Antes de tudo, se o senhor puder, tem 2 advogados aqui presentes, consultar o jurídico até antes de prosseguir. Porque se a falta do Anderson nesses atos, termina em nulidade, nós nem devemos prosseguir essa votação. E outra, se o parecer da... Se ele tem que ser intimado de forma pessoal, ou a intimação via chefe de gabinete e via e-mail, ela vale. Então, diante dessas 2 respostas, nós podemos prosseguir ou não, senhor presidente. Podemos prosseguir. Nós não vamos acumular essa ceia, esse processo, por causa da intenção do Anderson, concretinha. Não é possível. Podemos prosseguir, está tudo ok. Já foi reunido, conversado, analisado. Solicito ao vereador Saulo Inácio que faça a leitura do mérito... Questão de ordem, senhor presidente. Do item de número 1. Questão de ordem, senhor presidente. Deliberação sobre o parecer da Comissão Parlamentar Processante 001/2020, discussão, única votação por maioria simples. Vereador, é questão de ordem? É questão de ordem. Que fique, entendeu? O senhor não confirmou se é para constar em ato ou não a deliberação que foi feita pelo vereador Rafael Moraes. Todo pedido é constado em ato, vereador. Vereador Saulo Inácio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais pares, todo o público presente, todos os assessores, todos que estão nos acompanhando aí através da TV Caldas e também da TV Câmara. Agravo de instrumento, mandato de segurança, cassação de mandato de prefeito, impedimento e suspensão de vereadores integrantes da comissão processante não configurando, cerceamento de defesa, inocorrência, manutenção da decisão agravada. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações político-administrativa deve obedecer o rito específico previsto no artigo 5º do Decreto de Lei número 2001/201/67.2. Analisando minuciosamente os autos, constata-se que os vereadores que integram a comissão processante não ofertarão a denúncia apresentada em desfavor do agravante, o que afasta o óbice estabelecido pelo artigo 5º, inciso 1º do Decreto número 201/1967 e demais inexistentes, sequer indício de prova de que os membros da comissão processante possuem interesse direto na procedência do processo político-administrativo. 3. Considerando que a denúncia escrita da infração contém a exposição dos fatos e a indicação das provas que o denunciado foi intimado dos atos do processo, apresentando defesa prévia e que inviabiliza a sua intimação pessoal. Houve a intimação editalícia com a nomeação de defensor dativo, não a falar-se em certamente de defesa. Só isso? Do mérito. Superadas as preliminares apresentadas, não merecendo nenhum delas prosperar, passamos à análise do mérito. Neste momento processual, não cabe à comissão aprofundar especificadamente em cada ponto de mérito apresentado pela defesa, posto que estaria fazendo julgamento prematuro,
Pois bem, observamos que a denúncia preencheu os requisitos do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67, observamos também que as alegações da denúncia são baseadas em fatos e provas colhidas pelo Ministério Público local, que, apesar de originarem de autos em segredo de justiça, se tornaram públicos e notórios. E, não obstante isso, não se vê na peça de defesa nenhuma prova ou argumento capaz de configurar justa causa para arquivamento sumário do feito, devendo haver as instruções do feito. As alegações do denunciado de que a denúncia é peça usada para retaliação política contra sua pessoa não merece prosperar, porque os vereadores que integram a comissão processante não ofertarão a denúncia apresentada em seu desfavor, o que afasta o óbice estabelecido pelo artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei número 201/1967. Ademais, existente sequer indício de prova de que os membros da comissão processante possuem interesse direto na procedência do processo político administrativo. Essa é a leitura, senhor presidente. Só para que vocês entendam, é um negócio bem amplo aqui, são várias folhas. Então, o presidente, junto com a nossa assessoria jurídica da Câmara, está nos passando o que é para ser pronunciado, lido para vocês. Por tais razões, o parecer aplicativo dessa comissão é pelo prosseguimento da denúncia. Câmara Municipal de Caldas Novas, 22 de maio de 2020. Assina vereador presidente Marinho Pires e vereador Cílio Junqueira. Parecer opinativo da comissão processante 01/2020 está em discussão. Em votação. Então, presidente. Iniciando votação. Presidente, ainda em tempo, eu gostaria de me manifestar sobre o parecer. Apenas para registrar, senhor presidente. Senhor presidente, se for necessário, já que nós temos uma sessão, né, tranquila hoje, com apenas 2 itens. Eu vou voltar. Vossa Excelência pode votar, abrir a discussão novamente, permitindo que os vereadores possam se pronunciar. Ninguém quis manifestar. A palavra, vereador. Então, senhor presidente, assim como já me manifestei na própria sessão de criação da comissão, quanto às inúmeras irregularidades que já eram apontadas naquele momento, um total desrespeito à Constituição Federal, à lei orgânica do município, ao regimento interno desta casa, com um ato político, extremamente político e politiqueiro, por parte do vereador que apresentou a denúncia e também por parte da oposição que referendou aquela propositura. Vejamos, senhor presidente, apenas alguns dos vícios, e até a defesa apresentada pelo prefeito foi muito feliz em apresentar aí inúmeros questionamentos que, com certeza, caso esta Casa de Leis venha a optar pelo prosseguimento da denúncia, certamente o Poder Judiciário haverá de anular todos os atos, uma vez que eles foram eivados de muitos vícios desde a sua origem. Vejamos, senhor presidente, está aqui presente hoje o suplente, agora vereador empossado, Daniel Caldeira, que também deveria estar naquela sessão que criou-se a comissão. Já naquela sessão, ele deveria ter sido convocado e deveria ter votado. Esse é apenas um dos vícios praticados naquele momento. Nós temos aí também outra nulidade no que tange a forma também do procedimento. Não foi editada uma resolução, nem um decreto legislativo, ou seja, nada. Um simples requerimento aprovado em plenário,
que a publicidade que se deu foi apenas através dos opositores ao prefeito Evandro Magal, que, né, promoveram ampla divulgação desse requerimento aprovado, da criação de SEI. A Constituição Federal também foi muito desrespeitada, senhor presidente, uma vez que não respeitou também a distribuição partidária aqui nesta casa. Os 3 vereadores que compõem a comissão são vereadores pertencentes a partidos que têm apenas um assento nesta Casa de Leis. No momento da propositura, haviam 3 partidos que contavam com 2 membros aqui neste parlamento. E esta proporcionalidade também não foi respeitada, uma vez que foram excluídos da participação da comissão as maiores bancadas da casa e bancadas minoritárias que participaram. Sem contar, como bem frisado aqui pelo vereador Anderson Nunes, que foi um vereador também de bancada minoritária, que participou do sorteio, participou como membro da comissão e sequer foi convocado para participar das suas deliberações. Uma vez, senhor presidente, que resta claro que, ao invés de um ato administrativo político, o que se vê é um ato extremamente politiqueiro, às vésperas de uma eleição municipal, onde alguns visam se promover a qualquer sorte. E eu não posso jamais aprovar uma atitude como essa. Portanto, o meu voto é pela rejeição desse parecer, para que seja arquivada e extinta a comissão a partir desse momento. Palavra, senhor presidente. Era o que tinha, senhor presidente. Obrigado. Palavra. Vereador Ciro Junqueira. Bom dia, nobres colegas vereadores, vocês que estão aqui acompanhando essa sessão extraordinária, vocês que estão nas suas casas, pelo mundo afora, acompanhando pela TV Câmara, pela TV Caldas. O Legislativo, eu gosto muito de trabalhar no Legislativo, porque abre essas discussões como está sendo aberto agora. Isso é muito saudável. E aqui temos advogados aqui, temos bacharel em Direito, temos pessoas inteligentes que entendem de Direito também, apesar de não ter formação acadêmica, mas compreendem muito bem. E isso é normal. Onde se está se defendendo uma pessoa de um crime, a justiça, a nossa legislação permite que haja argumentações para que aconteça a justiça. E eu, como vereador, confio demais no Ministério Público e também no nosso judiciário. As alegações colocadas pelo vereador que me antecedeu, que tem um grande conhecimento jurídico, eu respeito ele sobre isso, isso é natural, natural. Vamos pegar, por exemplo, senhores vereadores, os crimes mais bárbaros que aconteceu no Brasil, contra a vida, principalmente. Lá está o advogado defendendo não aquele ato, mas defendendo a justiça. E, do outro lado, o Ministério Público e outro advogado de acusação. Então, o debate é importante, enriquece e dá mais transparência nas nossas decisões. Pois bem, algumas situações levantadas pelo vereador que me antecedeu. Caso do suplente. Está aqui, no nosso relatório, jurisprudência de que o vereador Léo de Oliveira, que estava presente naquela sessão, ele não votou. Ah, tá. Então, mas se o suplente tivesse votado contra a denúncia do vereador Léo de Oliveira, mesmo assim, não interferiria no resultado. Jurisprudência de outras situações, está anexada. Superada essa parte, fiquem tranquilos. Isso aí não vai dar nenhuma causa para anular nada do nosso trabalho. Outras situações alegadas, dizendo que isso aqui é um trabalho politiqueiro. Pelo contrário, isso é um trabalho de longos anos, pelo menos do vereador Ciro Junqueira, vereador Léo de Oliveira, que está aqui no seu primeiro mandato, e os demais vereadores, Marinho Pires, Rodrigo, todos os vereadores que participaram desses processos. Agora, se nós ficarmos com os olhos fechados, deixar as injustiças acontecerem,
ignorar isso aqui, ó. Olha bem isso aqui, gente, ó. Isso aqui é a denúncia do MP oferecido pela Justiça. Oferecido para a Justiça. Vocês não imaginam o que está escrito aqui dentro disso aqui, ó. São coisas feias. Está aqui, quem quiser ver eu mostro. Só isso aqui bastaria para a Câmara tomar atitude. Então, o nosso relatório, quando for produzido final, vai ser baseado, não é na minha vontade, como Ciro Junqueira político, não. Vai ser baseado no que está escrito aqui. E nas oitivas que o próprio prefeito arrolou, que deve vir aqui nas próximas semanas. Senhores vereadores, votem com a consciência de estar fazendo justiça, para que nós prossigamos com essa investigação. São milhões que, segundo o Ministério Público, está aqui, foram desviados. Agora, dizer que nós estamos agindo com ato politiqueiro, então todo mundo tem que sair da Câmara de Vereadores. Isso aqui é questão de justiça. Outra situação levantada. O membro dessa comissão, todas as vezes ele foi convocado. O vereador Rafael Moraes disse que na intenção de tumultuar o processo, talvez ele não percebeu que tinha sido convocado. Não posso provar, Rafael, isso que você disse, mas é uma suspeita. Que ele sabia, todo mundo sabe que ele sabia. O seu gabinete é muito competente, do Anderson. Conheço as pessoas que trabalham no seu gabinete, vereador. Com certeza, eles te avisaram. Então, é normal. Para finalizar, senhor presidente, é importante a minha finalização. Todas as alegações que foram sustentadas na defesa do prefeito, nós combatemos elas aqui. Não foi eleitoralmente, não. Foi ouvido grupo de juristas Está em votação. Palavra, presidente. Palavra. Vereador Rodrigo Lima com a palavra. Senhor presidente, embora o vereador que tem sustentado a liderança do prefeito tenha feito aqui as colocações de formas muito firmes, nós não poderíamos deixar aqui de levar em consideração que as questões abordadas por ele não têm nenhum nexo. E é importante dizermos e tranquilizar todos aqueles que terão que fazer, dentro de instantes, o juízo de valor através do voto para o prosseguimento ou arquivamento desta denúncia e desta investigação através desta comissão processante que investiga o prefeito Evandro Magal. E esta, especificamente, que estamos tratando, que é a 001, trata-se da operação negociata, em que o prefeito passou 10 dias preso no presídio de Aparecida de Goiânia. Um dos crimes que comprovam em proporcionalidade um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil. Em proporção, o desvio de recursos ocorrido dentro da Prefeitura Municipal de Caldas Novas é tão grande quanto aqueles que aconteceram através do governo do Rio de Janeiro, que culminou na prisão dos governadores que estão amargando a cadeia até hoje. Eu confio no trabalho do Ministério Público, confio também no trabalho do Poder Judiciário. Agora, o fato da Câmara Municipal de Caldas Novas estar atenta, estar concluindo um trabalho na fase final, a gente sabe que isso vai automaticamente causar um desconforto gigante, especialmente aquelas pessoas que tiram proveito de um governo, que indicam cargos, que tiram benesses de todas as formas, de todos os jeitos, mas esquecem e evitam de falar que na conta do chofer do prefeito, na conta do braço direito do prefeito, foi encontrado mais de 15 milhões de reais que foram desviados e que poderiam ter transformado em obras, que poderiam ter transformado em médicos especialistas, em melhor qualidade de vida para a população, nas UTIs prometidas pelo prefeito no último processo eleitoral,
que poderia ter se transformado em tantas as obras e benefícios que estariam, às vezes, salvando pessoas, especialmente como crianças que têm morrido, às vezes por falta de especialistas, e é inclusive o motivo da abertura de mais um procedimento investigatório, de mais uma SEI, que a Câmara terá a oportunidade de iniciar em breve os trabalhos, presidido pelo vereador Marinho Câmara. Nós lamentamos profundamente que as pessoas têm feito da máscara que deve ser utilizada para combater o coronavírus um óculos, para não enxergar o que o prefeito tem feito com os cofres públicos em nossa cidade de Caldas Novas. A gente lamenta muito que as pessoas não têm tido respeito pelo desejo da população, que clama pela seriedade, que clama pela honestidade, que clama pela transformação de um poder público em benefício da sociedade e não em benefício próprio. É o maior esquema de corrupção do estado de Goiás de todos os tempos. Nunca houve em proporção um esquema de desvio de dinheiro, de roubo de dinheiro público tão grande como este que temos a oportunidade de apreciar aqui hoje para a continuidade desta denúncia que foi feita, investigada pela Câmara e que agora em breve, com a aprovação do plenário hoje, terá a oportunidade de abrir mais uma vez a continuidade da denúncia, em breve a apresentação do relatório que irá, após a avaliação da comissão processante, colocar aqui se o prefeito tem que ser cassado ou não. Mas não somos nós que temos que contradizer tudo aquilo que disse o Ministério Público, tudo aquilo que disse a polícia. Foram várias pessoas presas que comeram e amargaram a cadeia. E hoje nós vamos aqui falar que o procedimento é ilegal. Ilegal é o que fizeram com o povo desta cidade, roubando dinheiro público, desviando dinheiro público, que foi parar na conta do senhor Marcos Patrício e de sua esposa, que era o operador mor do prefeito Evandro Magal, era quem legalizava. Palavras. Palavra do Rafael Moraes. Senhor presidente, eu escuto os discursos, escuto as defesas e bate uma tristeza, talvez vontade até de ir embora, porque eu não consigo raciocinar porque o Anderson, membro da comissão, se queria mesmo fazer justiça e provar a inocência do prefeito, porque o Anderson não veio nas sessões da comissão e fez perguntas às testemunhas, porque o Anderson, com tanta certeza da inocência do executivo, não trouxe provas, ele que costumeiramente anda com o Magal, conversa com o Magal, tem negócios com o Magal, publicamente ele mesmo fala, porque não trabalhou dentro da legalidade da SEI para provar que o Magal não cometeu nenhum crime. Ao contrário, de forma gatuna, de forma obscura, se recolheu a não participar para tentar alegar a nulidade. Veja o desespero. É muito mais fácil eu não participar de nada e tentar alegar uma nulidade do que eu trazer provas de inocência, fazer prova contrária. O Anderson, inclusive, poderia fazer um relatório à parte. Não só vir, votar contra o relatório do relator, como apresentar um relatório à parte como membro, coisa que eu não poderia fazer. E assim o Anderson não fez, porque não tinha como defender, mas tinha como alegar uma nulidade. Por outro lado, e aí eu falo direto para Caldas Novas que está me ouvindo. Caldas Novas, se você soubesse os asfaltos que estão feitos nessa região aqui, ó, os terrenos que aumentaram de densidade demográfica. Se você, Caldas Novas, soubesse que esse prefeito continua agindo com corrupção, e alguns dessa casa aqui participaram da negociata, participaram, ficaram livres do processo, mas participaram. O Anderson fala publicamente, eu vendo para a prefeitura, eu tenho um negócio para a prefeitura, falou na presença de todos os vereadores que estão aqui presentes, nunca negou, e se gaba ao dizer que tem jurisprudência que assim o permite fazer. Não só o Anderson tem negócio com a prefeitura, mas outros vereadores também têm. E aí, eu chamo a razão de vocês
para ver quando que vai ser discutida a justiça e a cidade, o povo da cidade. Quando que vai ser discutido para parar de morrer menino no hospital? Quando que nós vamos discutir aqui o que de fato importa, Rodrigo? Porque o que está discutindo aqui é interesses. É tão escancarado que a defesa do prefeito gasta mais páginas falando que os membros da comissão têm interesse pessoal, o que não é verdade, do que trazer provas de negação. Traz uma prova de que aquela SW4 que o senhor andava, Magal, não era sua. Que aquele New Beetle que estava lá na sua fazenda, que você fez festa, inclusive na presença de alguns vereadores, não era seu. Prova que o senhor não tinha conhecimento dos 3 milhões. Isso o senhor não prova. Prova que o senhor não tinha envolvimento com o Delvi. Está lá as conversas com o senhor Delvi. Está lá as conversas das ordens que o senhor dava, prefeito, porque você não traz prova contrária disso. Mas não. É melhor macular a SEI, é melhor não fazer justiça. E isso me enche de tristeza. Isso não tem nem clima para eu fazer um discurso. Porque os canalhas vão continuar aqui. Ninguém, advogado nenhum, faz defesa de graça. Se um cara com mandato de vereador e a OAB na mão senta aqui e detalhadamente faz uma defesa para o executivo, está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro. O outro que não tem OAB fica ali caladinho, está levando o seu. Eu encerro minhas palavras dizendo o seguinte, porque lá na sala dos vereadores, um vereador disse para mim, não vamos fechar portas não, nós vamos continuar morando aqui em Caldas Novas. Eu entendo, Arlindo Ceará. Tem portas que eu quero fechar e não quero passar perto nunca mais. Porque de pessoas canalhas, que participam da morte de pessoas em hospital, como Ronan Maia, como Hudson Godoy, assassinos e canalhas participantes junto com esse prefeito. Fico triste porque tem a melhor ação social da história, a avó. A avó é amada por todo mundo. Infelizmente, vai macular a honra da família inteira, defendendo o indefensável. Eu encerro, senhor presidente, para dizer que errar é humano, mas persistir no erro é nefasto e demoníaco. Procurem vocês a ajuda espiritual, expulsem esses demônios das costas de vocês, e não levem esse sangue na mão de vocês, porque corruptos são como o prefeito. Palavra, presidente. Palavra, vereador Marinho Pires. Senhor presidente, eu como presidente da comissão, nós fizemos a convocação ao Anderson Nunes, eu fui no gabinete dele, pessoalmente, não fizemos nada politiqueiro, não fazemos política, tentamos localizar o prefeito várias vezes, não conseguimos, publicamos a primeira vez no diário, nós temos um jurídico muito humilde, que acompanha nós, que nos orienta, certo? Na última vez que nós ia publicar no diário, o prefeito se prodigou a assinar, que ele correu de nós, escondeu, não quis assinar a primeira vez, ele propôs assinar, a doutora Virgínia ligou para nós, pedindo que o prefeito ia assinar, e nós, com humildade e simplicidade, não perseguição, de não perseguir ninguém, liberamos o prazo para ele, que nós já podíamos fritar ele naquele momento, mostrando que não é politicagem, aqui é coisa séria, que é defender o povo da cidade. Aceitamos ele assinar, ele marcou com nós que ia assinar na parte da manhã, à noite ele fez uma live, falando que ia para Goiânia fazer uma cirurgia no olho, já nos enganando novamente, não assinou no outro dia, nós aguardou ele retornar, para ele assinar para nós abrimos novos prazos para ele, nunca encurralamos ele, deixou ele sempre livre, para ele vir, responder, conversar conosco, ele nunca veio. Então, isso não é politicagem. Isso é coisa séria. Nós está tratando da administração do nosso município. Nós está tratando da administração do povo de Caldas Novas, do dinheiro que o povo paga imposto. Agora, eu convoquei o membro foi convocado, e tem coragem de chegar na sessão e falar que não foi convocado. Tem coragem de chegar, pedir uma questão de ordem e falar para o presidente que ele não foi convocado. Foi sim, nós convocamos ele.
Eu, pessoalmente, fui no gabinete dele. Então, tudo que nós estamos fazendo é dentro da lei. Quer alegar que os votos não davam? Daria sim. Mesmo se o Daniel Caldeira tivesse aqui e votasse a favor do prefeito, nós teria passado a comissão. A comissão teria sido montada. Então, nós não estamos aqui para perseguir ninguém, nós estamos aqui para fazer o certo. Defender o povo e trabalhar para o povo. De nada adianta eu ir para a rua, pedir voto, bater na porta das pessoas, que eu já falei isso aqui várias vezes, para sentar numa cadeira ali e defender o prefeito. Ser formado em direito, ter uma carteirinha da OAB e defender o prefeito. Não tem coragem de defender o povo, hora nenhuma tem coragem. E é formado em direito. É formado pela OAB, tem a carteirinha da OAB. E não enxerga o povo hora nenhuma, só enxerga o povo agora, na hora de pedir voto. É igualzinho ele falou, é ano político, é hora de enxergar o povo, de ir para a rua pedir voto. Aí enxerga a comunidade. Mas depois que pega o diploma, a comunidade apaga. A hora que está próximo àquele diploma vencer, que vai buscar outro diploma, aí a comunidade serve. Aí a comunidade é boa. Aí o eleitor começa a existir novamente. Aí já começa a andar, participar. Mas tudo isso, a comunidade tem que estar atenta. Porque 3 anos e tanto não se viu, só o prefeito que servia para eles. Então a gente tem que ser alerta. A gente está aqui com a nossa humildade e simplicidade, justamente com o jurídico que nos ajudou. Abrimos prazo para o prefeito, né, recebemos ligações pedindo mais prazo, nós deu. Rolou a testemunha dele e nós concedemos, vamos ouvi-las. Então, tudo isso não é perseguição, é fazer o que é certo, o que nós foi posto nessas cadeiras para justamente fazer isso, defender a comunidade de Caldas Novas. Obrigado. A palavra, presidente. Palavra, suplente vereador, agora vereador Daniel Caldeira. Senhor presidente, antes de entrar no mérito da questão, gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar os demais vereadores e agradecer pela acolhida, ao mesmo tempo cumprimentar todos os funcionários da Câmara, meus colegas de trabalho, cumprimentar o pessoal da imprensa que está aqui e cumprimentar todas as pessoas que nos assistem nas suas casas. Tendo dito isso, é claro que eu gostaria de estar aqui em uma outra circunstância, né, mas eu acredito que tudo existe um propósito estabelecido por Deus. E agradecer também, senhor presidente, a toda a população de Caldas Novas, especialmente aqueles 581 eleitores que confiaram a mim o voto, agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da nossa coligação, em especial o combatente vereador Léo de Oliveira, que eu tenho certeza que gostaria muito de poder estar aqui agora, né, Léo? Mas que fez e tem feito um brilhante trabalho. Ao nosso líder do PRTB, o vereador Círio Junqueira, que tem sido uma referência na sua luta implacável contra a corrupção no nosso município, inclusive que o colocou em projeção nacional, né, através do Fantástico. Nós estamos vivendo um momento, senhor presidente, em que a sociedade está aflita, a sociedade está refém de uma situação que está abalando o mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade ela está olhando para o que está acontecendo nesta Casa de Leis, na esperança de que sejam resgatados aqueles princípios da gestão pública, principalmente aqueles referentes à transparência, à honestidade, à moralidade. Tendo dito isso, já quero também adiantar, né, o meu voto pela continuação dessa SEI, uma vez que será computado, né, ao gestor público municipal todas as suas prerrogativas, né,
computadas na Constituição Federal, principalmente aquelas relativas à ampla defesa, porque até o presente momento, né, são supostas irregularidades, que poderão ser comprovadas ou não, e eu tenho certeza que cada um dos senhores e cada um de nós, né, haveremos de prestar contas a uma sociedade que está lá fora, esperando que esta Casa de Leis seja também um baluarte da justiça, na verdade, né, e que traga a uma sociedade que já está sofrida um pouco de esperança e, principalmente, de moralidade na administração pública. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação. Vereador Ciro Junqueira. Falta votar o vereador Rona Maia. Vereador Daniel Caldeira, votou. Marim Pires, Otaviano. Vereador Ciro Junqueira. Ok. A comissão processante segue com seus trabalhos por 8 votos favoráveis, contrários 6. Finalizando a votação, solicito ao vereador Salinas que faça a leitura do mérito da comissão processante 02/2020. Do mérito. Depois de superadas as preliminares apresentadas, não merecendo nenhuma delas prosperar, passamos à análise do mérito. Primeiramente, ressaltamos que a denúncia preencheu os requisitos do artigo 5º, 1º do decreto de lei. Vereador Saulo Inácio, só um segundo. Gostaria de agradecer, suplente vereador Daniel Caldeira, convidar o vereador Léo de Oliveira para sentar a cadeira que você vota nesse segundo item da pauta. Vereador Léo de Oliveira, por favor. Ok, não está tudo ok. Continua, vereador Saulo Inácio. Primeiramente, ressaltamos que a denúncia preencheu os requisitos do artigo 5º, 1 do Decreto-Lei nº 2001/67, observamos que algumas alegações da denúncia são, inclusive, baseadas em fatos e provas colhidas pelo Ministério Público Local, que se encontram em ações judiciais em trâmite. Não compete à comissão processante, nesta fase processual, emitir apreciação específica sobre cada ponto de mérito apresentado pela defesa, porquanto estaria fazendo um julgamento prematuro. Nota-se que, em toda sua defesa, o denunciado se baliza na alegação de que a peça acusatória é uma medida de retaliação política contra ele, mas, e não obstante isso, não se vê na peça de defesa nenhuma prova ou argumento capaz de configurar justa causa para o arquivamento sumário do feito, o que nos levar a opinar pela instrução do feito. Por tais razões, o parecer opinativo desta comissão é pelo prosseguimento da denúncia. Câmara Municipal de Caldas Novas, 22 de maio de 2020, assina vereador Marinho Pires e também vereador Edmilson Marques. Vereador Marinho Pires, também presidente dessa comissão. É do mesmo processo, eu coloco em discussão. A palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Léo de Oliveira. Senhor presidente, bom dia, amigos vereadores. Senhor presidente, eu participei da primeira CEI em relação... Nós estamos falando, senhoras e senhores, para vocês que estão aí acompanhando o nosso trabalho aqui, essa é uma sessão extraordinária, onde eu já agradeço o presidente, pela primeira vez na história, o presidente convoca uma extraordinária para discutir os dois assuntos, que continue a negociata, que foi a primeira que os senhores ouviram, e essa é a segunda, para que continue a investigação da CEI Área Azul. É essa que a gente estamos falando a partir de agora, onde o Rodrigo Lima foi o presidente da CEI. Estou voltando.
o vereador membro Léo de Oliveira e o relator, o Cílio Junqueira. Está aqui, senhoras e senhores, o trabalho dessa SEI. Daí, votamos, criamos outra SEI de comissão processante para cassar o mandato do prefeito Evandro Magal. E hoje estamos fazendo uma extraordinária a convite do presidente, que entrou na história. Até então, eu, como vereador, 3 anos e meio, eu só vi o executivo, a prefeitura fazer extraordinária, e hoje eu estou vendo que o presidente está fazendo uma extraordinária. Já tem os parabéns do vereador Léo de Oliveira. Senhoras e senhores, aqui, nesse relatório final, e lido aqui, nessa tribuna, na oportunidade, o Cílio Junqueira leu, o prefeito da cidade, área azul que eu estou falando, área azul que eu estou falando, o prefeito cometeu mais de 3 crimes contra a nossa cidade, defendendo a empresa para explorar a área azul na cidade de Caldas Novas. Então, senhoras e senhores, eu espero que continue e respeitando Marim Pires, que é o presidente dessa comissão, e respeitando como o senhor vem fazendo um bom trabalho, não só na negociata, como também na área azul, nessa que nós vamos votar aqui, se continua ou não o trabalho dessa casa, o senhor continua fazendo o trabalho, já te dou os parabéns, de ser transparente em fazer a coisa certa, senhor presidente Marinho Pires, para que não atropele o sistema, Eu sei e venho acompanhando o senhor e te cobrando, ao mesmo tempo, o trabalho em relação a essa SEI, que pode caçar o prefeito da cidade de Caldas Novas. Então, o prefeito vai colecionando aí, Tem a negociata, tem essa aqui, tem a do bebê, e tem outras aí, tem uma que o nobre Rafael, também em relação a chamamento de concurso público. São várias SEIs que esse prefeito está respondendo nessa casa. E aí alguém me fala, isso é politicagem. Não, politicagem é que o prefeito está fazendo na nossa cidade. Politicagem é um cidadão que pegou mais de 3 milhões de reais para o Covid, não teve coragem sequer em falar no hospital de campanha. Ele teve coragem de fazer uma videoconferência com o governador Ronaldo Caiado e prometer 20 UTIs. Parece, senhor presidente e amigos vereadores, que o prefeito da cidade de Caldas Novas comprou as 20 UTIs do Nossa Senhora Aparecida e ofereceu para o Ronaldo Caiado para distribuir no Estadão do Goiás. Olha que ponto que esse moleque chegou, Jaime. Olha que ponto que esse moleque chegou, que é o prefeito da cidade de Caldas Novas, de prometer UTI que ele prometeu aqui na reeleição dele, que pobre nunca mais ia pagar UTI. Ele não conseguiu fazer uma UTI para o nosso município, e agora vem a pandemia mundial, e esse prefeito, moleque da cidade de Caldas Novas, prometendo para o Ronaldo Caiado, o governador do estado, que o nosso município tem 20 UTIs. Ele deve ter comprado as UTIs do Nossa Senhora Aparecida, a gente não sabe, porque dinheiro ele tem, Então, um absurdo, senhoras e senhores, vamos falar não para esse prefeito, vamos investigar, é a função dessa casa, é o nosso dever investigar. Eu estou vendo ex-vereador falar que a Câmara tem muitos processos, a Câmara é isso, aquilo, outro. Vergonhoso eu ouvi de um ex-vereador essa oposição. Essa casa foi feita para ter SEI todos os dias. Tem denúncia? Tem que apurar. Essa casa é para defender o povo, não para defender o prefeito. Palavra, presidente. Palavra do Marim Pires. Essa é uma outra SEI, comissão, que eu sou o presidente. Abrimos todas as prerrogativas que o prefeito precisava, nós demos para ele. É a outra que ele deixou para dar, no último suspiro, que ele correu atrás do prazo. Ele deixou o prazo dele praticamente vencer conosco, para ele pedir
que ele queria assinar a convocação, onde eu tive o prazer de convidar o membro, que é o Udes Godoy, todas as vezes convidei ele, igualzinho eu convidei o Anderson Nunes, porque sou membro, eu sou presidente, a obrigação minha como presidente é convidar para participar, para a gente deliberar, reunir, falar sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Temos um jurídico nosso, já falei, as pessoas humildes, que acompanhou nós, que nos orienta. Nós estamos aqui não é para perseguir ninguém e nem para colocar ninguém contra a parede, mas sim para fiscalizar os atos do prefeito, que foi feito. E a gente vê famílias sofrendo em Caldas Novas devido à pessoa acompanhar o prefeito. Hoje tem famílias aí, hoje que elas têm vergonha de sair na rua. Tem vergonha de falar que é parente de fulano devido ao que aconteceu. Mas, igual eu falo, a gente não joga pedra nas pessoas pelo ontem, nós tentamos dar uma oportunidade no hoje. E nós não fomos perseguidores, não fazemos política. Nós estamos vereador, não somos vereador. Estamos nos últimos meses do nosso segundo mandato. Pode ser que nós não voltemos aqui mais. Pode ser que nós tentemos uma reeleição e, se Deus permitir, nós não voltamos aqui mais. Mas nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos deu para defender quem confiou em nós, para quem nos elegeu. Então, essa é a grande oportunidade para você mostrar para a comunidade, para a sua comunidade, para a sua religião. Eu participo da Igreja Católica, sou membro da Igreja Católica. Mostrar para o pessoal da minha religião, da minha comunidade, que eu estou aqui para defender o que é certo. Para mim poder eu entrar na minha igreja de cabeça erguida, poder andar na minha cidade de cabeça erguida. Eu sei que vai ter alguém que pode nos criticar, mas eu quero andar na minha cidade de cabeça erguida, como um vereador que defendeu o povo. Tem meus erros, não vou falar que eu não tenho não, sou cheio de erro, sou cheio de defeito, mas eu quero defender pelo menos quem votou em mim, quem acreditou em mim. Essa é a nossa obrigação como vereador. Não tem por que nós defender o prefeito, nós não precisamos perseguir ele, mas não tem por que defender ele. Nós temos que fiscalizá-lo, porque é muito dinheiro que passa em nossos cofres do nosso município. Nós sabemos muito bem que a nossa cidade podia estar além, com as estradas da zona rural bem arrumadas. Ontem eu estive andando na zona rural novamente, o que você vê de mata-burro jogado no meio dos pastos, é dinheiro do povo que está lá, sem assentar, chegou lá, pôs o mata-burro e lá largou. Você vai no município de Santa Cruz ali, Santa Cruz veio cá e arrumou as estradas para os produtores rurais todinho. Você vê, entra no município de Caldas Novas, não é buraco, mas não, é valeta no meio da estrada, onde os produtores rurais têm prejuízo para escoar seus grãos, a sua safra, as carretas quebram. Por quê? As estradas estão ruins, e não era para estar, é só para trollar. O produtor rural quer uma estrada boa, quer mata-burro, não mata-burro jogado no meio do pasto. Então, nós estamos aqui, nós fomos eleitos justamente para fiscalizar. Nós não podemos coibir e esconder disso aí. E a nossa prontidão é essa, é trabalhar para o povo, como eleito pelo povo, para servir o povo. Essa é a oportunidade que Deus nos deu. Não tenhamos medo. Vivemos para Cristo, e se morrer é lucro. Porque nós vivemos para Cristo. E se nós morrer é lucro. Porque nós temos certeza da vida eterna. Não do fogo eterno. Nós não precisamos ter medo de ninguém neste mundo. Precisamos ter medo de Deus. Porque a hora que Ele descer a mão em cima de nós, aí você segura as agonias. Palavra do Ciro Junqueira. Ainda falando sobre o nosso trabalho como relator, tanto na SEI da área azul, na comissão processante, eu quero aqui explicar para vocês, para o público que nos acompanha,
porque foi dito também que os membros das comissões são da oposição, levantando dúvida sobre a nossa participação. Eu quero que vocês fiquem sabendo, os nossos nomes estão aqui para que estejamos trabalhando nessas comissões, foi através de sorteio. Ninguém pediu para estar aqui. E, em momento nenhum, eu pedi para ser relator, de forma nenhuma. Assim como o presidente das comissões, o Marinho Pires, também não pediu para ser presidente. Inclusive, na última denúncia aqui, no caso da saúde, da criancinha que faleceu, eu fui sorteado novamente. Mas, para não ter muito sobrecarga de trabalho, em relação a 6, carga de trabalho em relação a 6, não é trabalho parlamentar que eu estou dizendo, não. Tem que fazer observação, porque senão depois é dito as nossas palavras por aí. Eu pedi para sair dessa comissão, então é sorteio. Ninguém está aqui porque pediu para estar nas comissões. E nós, como relator, o nosso comportamento é de imparcialidade. Aqui, nessa cadeira de vereador, ou naquela tribuna, eu exerço o meu papel de opositor a um governo que se tornou desgoverno, a um governo inoperante, a um governo que está aqui, senhores, está aqui, ó, operação negociata, mais uma vez, eu mostrando para vocês. Não é mais a Câmara que está denunciando o prefeito, é o competentíssimo Ministério Público do Estado de Goiás. Vocês não acreditam que está aqui, ó, extrato bancário, denúncia de nome de pessoa que esteve na cadeia, juntamente com o prefeito. Está tudo aqui, com farta prova, robustas provas. Aqui, eu tenho certeza, qualquer um de vocês que estão aqui hoje e que está nos vendo pela TV Caldas ou pela TV Câmara, se vocês lerem, basta ler uma página, só a primeira, de tantas aqui, vocês votariam, ou davam um relatório para que se cassasse o mandato do prefeito. Somente com isso aqui. E eu nem falo das outras operações. Operação Carne da Alegria, Operação Faz Tudo e muitas outras por aí. O nosso trabalho aqui não é politiqueiro. Nós não estamos aqui para brincar de ser vereador, não. E muito menos ser despachante de prefeito municipal de Caldas Novas. Estamos aqui para representar o povo. E o povo quer justiça. O povo anseia pela justiça em Caldas Novas há muitos anos. E é daqui que parte a justiça também, do Poder Legislativo. Eu gostaria de pedir encarecidamente e respeito profundamente os votos dos 6 vereadores que votaram para arquivamento dessas 2 comissões de investigação. Que repensem, senhores vereadores, repensem, leiam o que tem escrito aqui na denúncia do Ministério Público. Por favor, leiam pelo menos, leiam. Leiam para vocês ficarem sabendo o que está escrito aqui. Aqui, a questão não é mais proteger o prefeito, ou ser amigo do prefeito. Vocês podem continuar sendo amigo do prefeito, não tem nada demais nisso. Mas, pelo amor de Deus, olhe o que está escrito aqui. Eu não quero citar nome nenhum de vocês, mas olhe o que está escrito aqui, senhores. Eu conheço vocês, conheço a família de vocês. São pessoas tementes até a Deus. São pessoas do bem de Caldas Novas, de família tradicional de Caldas Novas. Olhem isso aqui, leiam, ou peça alguém para ler. Se vocês leem isso aqui, na próxima, quando nós apresentarmos o relatório final aqui, eu tenho certeza, vai ser 15 votos para tirar o prefeito. Que é inadmissível um prefeito ficar preso na cadeia por 10 dias. Está aqui, ó. Leiam, por favor. Caldas Novas precisa de vocês. Fala, vereador Rodrigo Lima. O Rafael pediu primeiro? O vereador Rafael pediu Tinha primeiro. pedido anteriormente, por isso que eu passei para você. Pode deixar ele falar Fique à vontade. Vereador Rafael Moraes.
Senhor presidente, eu fico aqui buscando palavras, colegas, para tentar falar sobre isso. Tentando ler a defesa do prefeito, eu fico sem entender onde eles querem chegar. Quando eles dizem que a Câmara, o dispositivo é inconstitucional, porque a Câmara tem competência para tratar de assunto de competência de... É só a União que teria competência para tratar desse assunto, eu não entendi. Eu li aqui 10 vezes, eu não consegui entender a defesa de onde o prefeito quer chegar. Mas ele não precisa fazer defesa. Você sabe por que não precisa? Porque tem meia dúzia. E aí abra um outro processo de cassação para mim. Tem 3 ou 4 que não tem culhão aqui, que não é homem, para honrar a própria vida e dignidade. E antes que queiram perverter o que eu vou dizer, porque eles vão perverter, falo com todas as palavras, não tem coragem de enfrentar a própria dignidade. Preferem dormir com a consciência pesada do que enfrentar o que é a verdade. No fim, eu sei, senhoras e senhores, pois todos aqui já conversaram comigo em particular. E a gente tem que saber onde erra e acerta. Lá no começo eu sentava com o Léo e falava assim, Léo, vamos nos juntar para fazer o bem para a cidade, não adianta brigar com esse Magal é forte demais. No final das contas, nós conseguimos fazer coisas boas, você consegue ajudar pessoas, você consegue ajudar a gente. O Léo falou assim, não vou entrar nessa. Eu estava errado, Léo. Eu preciso ser homem e ter dignidade para admitir que eu errei. Eu de verdade acreditei que, juntando com o prefeito, que foi eleito pelo povo, eleito pela maioria, nós poderíamos ajudar pessoas. E até eles ajudam aqui e ali, sim. Um examinho, uma consulta, eles ajudam. Só que a que preço, Cílio Junqueira? A que preço? E quando eu fui balançar esse preço, eu vi que não valia a pena. E voltei atrás. E digo para vocês com toda a tranquilidade do mundo, eu durmo tão bem. Mas será que dormem bem também, ô Rodrigo Lima? Esses vereadores aí? Como é que tem coragem de olhar para o filho dentro de casa, cara? Os que têm filho, como é que tem coragem de olhar? Porque saem daqui cabisbaixos. Eu sei o que eles falam lá depois de votar. Eu sei o que fala antes. Fui líder desse governo em 2017. Eu sei o que eles pensam no Magal. Pensam pior do que da agenda da oposição. Eles mesmos denominam todos os defeitos do Magal. Isso que a gente está denunciando apurando, então todo mundo careca de saber, Coquinho. Eles sabem. Eles não precisam ler não, Cílio Junqueira, a denúncia, porque sabem. Quem participa de licitação é o Chiquito, funcionário do ano, sai de perpétuo há muitos anos. Eles sabem, mas eles preferem se acovardar. Eles preferem apostar nos empreguinhos que eles têm na prefeitura para disputar a eleição de novo. Eles preferem isso. Só que a vocês, repito mais uma vez, e eu quero repetir o nome porque é os únicos que têm condição de mudar essa realidade. Eu estou sendo duro com esses vereadores porque é os únicos que têm consciência. E no fundo há um coração que pulsa bondoso. Embora oprimido pelo poder nefasto do Magal, no fundo eles têm um coração bom. E eu preciso provocar isso neles. Preciso provocar no Ronan Maia. Eu preciso provocar no Hudson Godoy. Porque é os únicos que podem mudar isso. É os únicos que podem se rebelar pelo bem. E fazer a justiça que a cidade tanto precisa. Não jogue, Ronan, o seu nome na lata de lixo da história. Você já está sentado na beira, mas não precisa pular para dentro. Não jogue, Hudson Godoy, o nome da sua família na lata do lixo. Uma família que tem uma história gigante por essa cidade. A história que trata com amor a Estela, que foi a primeira-dama que faz falta. A melhor primeira-dama do Brasil. Não joga a história bonita da sua família na lata do lixo.
Mude enquanto é tempo. Vocês não precisam viver essa história nefasta com o prefeito até o final. Vereador Rodrigo Lima, com a palavra. Senhor presidente, demais pares, eu não poderia deixar também de falar sobre a oportunidade ímpar que o Poder Legislativo tem, conforme disse o vereador Rafael Moraes, de consertar muitas coisas erradas que foram feitas ao longo desse mandato. E a chance que os vereadores da base do prefeito têm hoje é de mostrar que, mais uma vez, a Câmara Municipal de Caldas Novas, através de uma SEI, que foi presidida por mim, que tinha como relator o vereador Cílio Junqueira e como membro o vereador Léo de Oliveira, nós concluímos o trabalho, nós concluímos o serviço. E desse serviço foi criado esta comissão processante. E esta comissão processante analisou o relatório feito pelo vereador Cílio Junqueira e agora tem a oportunidade, após a defesa e após a apresentação das reivindicações feitas pelo prefeito, de trazer ao plenário pelo prosseguimento ou arquivamento da mesma. Mas é importante relembrar os parlamentares que nós tratamos de fraudes em processos licitatórios e que tivemos a oportunidade de avaliar, especialmente, umas 3 licitações da administração pública. Uma que tratava-se da área azul, aquela mesmo que o prefeito, por incrível que pareça, deixou a cidade e fez questão de ir até a cidade de São Paulo, no apartamento do senhor Fernando Calisto, dono desta empresa, que coincidentemente o seu filho é dono também de uma empresa que se chama Safety, que é a empresa que ganhou também o processo de câmeras em nossa cidade, o monitoramento de câmeras da região central de Caldas Novas, e que culminou, inclusive, na investigação também daquela licitação, cujo várias pessoas foram presas, que se chamava Carnê da Alegria. E nesta operação nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui um servidor da Prefeitura Municipal de Caldas Novas de carreira, e esse servidor de carreira da Prefeitura Municipal de Caldas Novas abriu o jogo, contou tudo, depois de amargar um derrame cerebral e de ir parar na cadeira de rodas e de estar arrastando uma muleta até hoje, em função da pressão de estar processado junto com uma cambada de malandros que falsificaram uma licitação para tirar proveito. E quem era o operador mor desta situação? O mesmo que operava o esquema inescrupuloso do prefeito, o senhor Marcos Patrício, da outra operação que o prefeito foi preso. O dinheiro era dividido entre a secretária e o senhor Marcos Patrício. Criaram uma empresa de fachada, fizeram uma licitação, colocando inclusive pessoas que nem participaram, colocaram empresas que depois, no decorrer do processo, alegaram que nem participaram desta licitação, e um funcionário que era a pessoa que operava o esquema para a secretária e para o Patrício, fabricava os carnês dentro da própria Prefeitura Municipal de Caldas Novas. Fabricava a prefeitura, mas a nota era retirada desta empresa, que ficava na casa do sobrinho da secretária de Finanças da época, em uma casa dele, lá no setor Itaici, que era alugado para uma pessoa que foi intimado a montar uma empresa para levar o lucro. E o povo parece ter esquecido disso, que o esquema é cabuloso, é gigante, que a corrupção aconteceu, que houve a fraude em licitação.
E nós não podemos aqui, meus amigos, defender a corrupção, defender a fraude e licitação. É hora de darmos uma resposta pelo prosseguimento desta denúncia. Palavra, presidente. Palavra, vereador Andrei Rocha. Senhor presidente, de igual modo, eu não poderia deixar de suscitar aqui as inúmeras irregularidades que acometeram esta comissão desde a sua origem, senhor presidente. E eu sei que alguns vão tentar distorcer os fatos, como já aconteceu aqui há poucos instantes, inclusive sob o argumento de que o parágrafo 3º do artigo 95 do Regimento Interno traz claramente a previsão de que os integrantes de uma comissão especial de investigação possam participar do processo de votação para a constituição de uma comissão processante. O que ocorre, senhores, é que esta é uma competência privativa da União. Legislar sobre matérias e questões que envolvam o processo penal é competência privativa do Congresso Nacional. Assembleias legislativas e câmaras municipais não têm competência para tal, de modo que o artigo 3º do artigo 95 do Regimento Interno é uma matéria completamente inconstitucional. Então, os vereadores Rodrigo Lima, Cílio Junqueira e Léo de Oliveira deveriam ter reconhecido o seu impedimento e solicitado a convocação dos seus respectivos suplentes para que também pudessem participar do processo de votação e constituição da comissão processante, de forma que é um vício insanável já desde o início. E para corroborar essas informações, senhor presidente, se faz necessário também trazer aqui que o Supremo Tribunal Federal já também amplamente debateu a matéria, editando inclusive a súmula vinculante número 46 de 2015, que diz o seguinte: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União, ou seja, somente o Congresso Nacional poderia dispor dessas questões e estabelecer que um parlamentar que tenha participado e formulado a denúncia poderia também participar do processo de votação. Isso seria algo que o Congresso Nacional jamais faria, porque afrontaria completamente todas as normas vigentes, inclusive as constitucionais. Vejamos, senhor presidente, também, ainda superada essa fase, na comissão também, assim como no outro caso, não foi respeitada também a proporcionalidade partidária exigida pela Constituição Federal, uma vez que a comissão processante é composta pelo vereador Marim Pires, pelo vereador Hudson Godoy e pelo vereador Edmilson Marques. Apenas o vereador Edmilson Marques compõe uma das 3 maiores bancadas desta casa no momento da formação da comissão. O vereador Hudson Godoy, assim como o vereador Marim Pires, são membros únicos do MDB e do PSC. A bancada do PTB e a bancada do PP foi excluída do processo de formação da comissão, apesar de comporem as maiores bancadas desta casa, senhor presidente. É também outro procedimento que causou um vício insanável. Além disso, senhor presidente, há que se verificar também outros casos, como o vereador Cílio Junqueira e o vereador Léo de Oliveira, que demandam diretamente com o chefe do Executivo Municipal, de forma que, por esta razão também, deveriam declarar-se impedidos de participar da comissão e de votar também, senhor presidente, coisa que não o fizeram. Vamos lá. O vereador Cílio Junqueira, inclusive como relator também, omitiu o fato de que ele próprio intentou uma ação popular visando reparar atos praticados pelo Poder Executivo e recebeu como resposta uma verdadeira aula do juiz que proferiu uma defesa em seu pedido liminar, negando tal propositura. E a leitura integral do relatório apresentado pela SEI deixa claro que não foi apontada qualquer irregularidade que teria sido cometida diretamente pelo prefeito,
mas supostamente por terceiras pessoas, o que é absolutamente impróprio em procedimentos administrativos, os quais só podem realizar apuração de fato certo e determinado realizados pelo próprio denunciado, ou no mínimo que tenha ocorrido com sua expressa anuência. Palavra, senhor presidente, como líder do PRTB. Como líder, presidente, como líder, para concluir. Nesse debate, líder não tem palavra de líder, tá? Porque é apenas a votação do encaminhamento. Não tem palavra de líder, não tem, tá? Senhor presidente, Só apenas concluir. presidente, pela Pode concluir. ordem, Não tem palavra de líder, pela tá? ordem, pela a ordem. O vereador que, assim, já adiantando pela ordem, eu gostaria de responder o vereador que citou meu nome várias vezes. Pela Vereador a Círio, ordem. aqui não tem questão, pela ordem, não tem palavra de líder, tá? É regimento, eu estou seguindo a lei orgânica, estou seguindo o regimento para essa sessão específica, presidente, tá? eu Não te tem peço, Vossa tribuna. Excelência, é importante para esclarecer para a população. Ele citou meu nome várias Vai virar vezes. debate, vereador Círio? Mas aqui é debate, é local de debate saudável. Não é debate. Ele citou Nós estamos várias vezes apenas ali. usando argumentos Como que nós da votávamos primeiro para justificativa dos depois votos de escolher? vocês. Eu solicito vocês que depois da votação aguarde 2 minutos para que nós possamos aprovar a ata. A ata já está bem adiantada, bem redigida, então eu encaminho para a votação. Votação. As comissões prosseguem os seus trabalhos. Solicito que os vereadores permaneçam por 2 minutos. 8 votos favoráveis, 5 contrários e 1 abstenção. 2 minutos, por favor.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta um vereador. Apenas para aprovação da ata, consta na ata, a pedido de inclusão. Está no sistema. Não, a ata não está aí, não. Vou ler ela para você aqui. Por questão de ordem, o vereador Anderson Nunes reclamou não ter sido convocado para a reunião que formalizou o parecer, declarando seu voto contrário ao mesmo. Prosseguindo, o presidente já registrou o impedimento do vereador Léo de Oliveira, devido ao mesmo ser autor da denúncia, cujo parecer 01, sendo substituído pelo suplente Daniel Caldeira, convidou o citado suplente a assumir a tribuna para a leitura do termo de posse como suplente vereador Daniel Caldeira. Em seguida, o mesmo assumiu a cadeira correspondente ao vereador Léo de Oliveira. Em seguida, a questão de ordem, o vereador Marim Pires, em resposta ao vereador Anjos, justificou que foi pessoalmente ao seu gabinete, estava ausente, deixou o recado ao seu assessor Claudinho, além de comunicá-lo via WhatsApp e algumas tentativas de ligação telefônica. O vereador Rafael Moraes afirmou que o vereador Anderson Nunes agiu intencionalmente, orientado pela advocacia da Prefeitura, faltou todas as reuniões para tentar qualquer nulidade do processo. Prosseguindo, o vereador Pimenta solicitou ao segundo secretário, Saulo Inácio, a leitura do parecer opinativo. Os vereadores Andrei Rocha, Rodrigo Lima, Rafael Moraes, Marim Pires, Daniel Caldeira. Em seguida, referido o opinativo, o presidente foi aprovado por 8 votos favoráveis, vereador Daniel Caldeira, Edmilson Marques, Jair Moto Peça, Marim Pires, Marim Cama, Rafael Moraes, Rodrigo Lima e Ciro Junqueira. 6 contrários. Prosseguindo, o presidente Geraldo Pimenta solicitou ao segundo secretário Saulo Inácio que leitura opinativo. Processante 02, participar da discussão dos vereadores Léo de Oliveira, Marim Pires, Ciro Junqueira, Rafael Moraes, Rodrigo Lima, Andrei Rocha. E em seguida, referido o parecer opinativo, comissão processante, foi aprovado por 8 votos favoráveis dos vereadores. Essa é a ata, ok? Não constou o nome de cada um dos vereadores, não? Consta de cada um, vereador. Então, beleza. Ata em discussão. Em votação, ata aprovada pelos vereadores presentes. Então, todos um bom dia. A sessão está encerrada em nome do Senhor Jesus.